Agora conversar com o Aribeli Neto, deputado estadual, ele que é presidente do MDB no Paraná. Deputado, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer estar conversando com vocês. Estamos à disposição para tirar as dúvidas e poder colaborar aí pelo importante trabalho que vocês fazem em toda a região. Com a decisão, deputado, do nome da senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do MDB, como possível candidata da chamada terceira via à presidência da República, é bem verdade que o PSDB ainda esperneia um pouco com João Dória, mas me parece que a coisa mais ou menos caminha para essa participação nessa terceira via. Quais seriam os reflexos nas possíveis alianças aqui no Paraná em torno desses partidos que apoiariam a Simone Tebet? Veja, nós temos que respeitar na política e na vida a cada momento, né? Então, amanhã serão realizadas as reuniões das executivas nacionais. Semana passada, os presidentes nacionais chegaram à conclusão que é o melhor nome, que agrega, que não tem rejeição, que tem potencial de crescimento, é a da nossa senadora Simone Tebet. Então, amanhã serão feitas reuniões sobre cada executiva nacional, para que eles entendam também e possam avançar conjuntamente. Política, você tem que varrer para dentro. Nós, depois que ganhamos a convenção, estamos tentando, dentro do nosso partido, varrer para dentro. E nesse processo, todo o apoio é muito bem-vindo, principalmente porque nós entendemos, e as pesquisas demonstram isso, que existe uma grande parcela da população paranaense e brasileira que não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. Entendem que tiveram a sua contribuição enquanto presidente, mas nós temos que ter uma esperança maior. O Brasil é maior do que tudo isso. E o povo, na sua intimidade, na sua conversa franca entre amigos, quer algo a mais. E nós, aqui no Paraná, nós trouxemos a senadora Simone Tebet no início deste ano, prestigiando a convenção do MDB Mulher e do MDB Afro, e lá nós sentimos a capacidade e a disponibilidade, a vontade que ela tinha de agregar. E nós continuamos nessa caminhada. Portanto, objetivamente, todos os quadros do PSDB, todos os quadros do Cidadania e todas as pessoas de bem, formadores de opinião, são muito bem-vindas para juntar nessa corrente para tentar colocar o Brasil na mão dos brasileiros definitivamente, sem polarização, sem radicalização, e efetivamente nós acreditamos muito nisso. E o senhor vê na Simone Tebet potencial de crescimento? Veja, o brasileiro entende que não pode mais errar. A Simone foi prefeita, se reelegeu, foi deputada estadual, vice-governadora, senadora, professora universitária, mãe, pessoa que tem uma experiência, uma biografia, uma história de vida digna e honrada. Portanto, nós não estamos apresentando uma pessoa qualquer. Nós estamos apresentando à sociedade brasileira um dos melhores quadros, formados em seriedade, em caráter, em dignidade, em preparo psicológico para enfrentar, para colocar o Brasil no eixo. E nós estamos muito felizes porque o MDB, que há alguns anos atrás tinha uma pecha de partido fisiológico, hoje ele está mudando a sua cara sob o comando do nosso presidente Baleia Rossi. Haja vista que o próprio Baleia disputou a eleição da Câmara e a Simone, mais uma vez, escreveu uma bonita história colocando seu nome à disposição e, como ela mesma diz, em 198 anos, foi a primeira mulher que colocou seu nome para ser presidente do Senado. Perdeu, mas marcou posição e, sem sombra de dúvida, se fortaleceu muito no cenário interno do partido e dentro do Senado e dentro do partido. Aribeli Neto, como o MDB não terá candidatura própria ao governo do estado e o PSDB caminha com a pré-candidatura com o nome de César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, ali estaria então o palanque de Simone Tebet aqui no estado? Veja, eu não acredito nisso, até porque o estatuto de todos os partidos define que a convenção que vai acontecer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, em todos os partidos, em todos os estados e etc., ela vai definir. E tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar.
você não pode querer adiantar os fatos. Existem, inclusive, questões de cada partido, o que é, o que não é. O MDB hoje, quando recebeu o convite do senador Ratinho, fez um trabalho de coordenadores, onde nós conversamos com a militância, com o delegado, com o presidente de partido, e por ampla maioria, após uns 40 e poucos dias, entenderam que nós tínhamos que aceitar o convite do governador Ratinho para ajudar, para colaborar, para melhorar o serviço que está sendo entregue para a população. Nós não perdemos as nossas convicções, as nossas bandeiras, e temos, na medida do possível, tanto internamente como publicamente, nos posicionado em defesa disso. Agora, o que vai acontecer para frente? Eu conversei com o governador Ratinho e disse que gostaria que ele viesse junto apoiar a Simone Tebet. Por que não? Lá na frente, a Simone, essa semana, muito provavelmente, ela será alçada à condição de pré-candidata desses 3 partidos. Aí sai uma pesquisa, ela já vai crescer, já vai para 10%. Dali a pouco não tem rejeição, vai para 12%, 13%, e de repente muda o cenário. Essa é a verdade. Política, ela pode acontecer isso. Claro que também pode não acontecer, mas nós estamos muito convictos porque sabemos a qualidade do quadro da Simone Tebet e a vontade que o povo brasileiro tem de mudar. Não voltar atrás, nem manter o que está. Alguns ouvintes interagindo conosco aqui de todo o oeste do Paraná, deputada Anibele, o Márcio diz o seguinte: existe a possibilidade do MDB ter candidatura própria no Paraná para montar o palanque para a Tebet? Isso não existe nesse momento, é isso? Veja, teoricamente não. Teoricamente não. Nós, quando vencemos a convenção, dia 31 de julho do ano passado, e tivemos a triste notícia que o nosso companheiro Roberto Requião saía do partido. Decisão dele, não entendia que tinha que ser dessa forma. Enfim, saiu, seja feliz. O João Arruda, que foi o nosso candidato a governador no pleito passado, resolveu ser candidato a prefeito e confesso que ficou muito chateado com todos os acontecimentos. É uma pessoa que está junto conosco, meu amigo, temos ele tem uma experiência, nos ajuda bastante, mas as coisas estão caminhando para que o MDB apoie o governador Ratinho. Até porque nós temos que fazer o exercício da humildade. Quando nós não temos uma condição de fazer um enfrentamento dentro desse ciclo político, que começou em 2018, que acaba em 2022, nós temos que valorizar os nossos quadros, e foi o que nós fizemos. Nós trouxemos muitas lideranças ao MDB, inclusive algumas que voltaram para o partido, por esse novo momento. Então, nesse ciclo, dificilmente o MDB terá condições de ter um candidato a governador. Por quê? Porque eu poderia ser candidato, e daí? Eu vou lá chegar a 5%, 7%, mais ou menos, com a melhor das boas vontades. Será que isso seria interessante? Não, eu acho que nós temos que passar esse ciclo, sobreviver e aí sim fortalecer os nossos candidatos a prefeito em 2024 e aí na sequência ter um projeto real de ter candidato a governador e a senador. Eu jogo limpo, eu não crio expectativa, até porque tudo que a gente fala, lá na frente, as pessoas vão cobrar. Então eu tenho que jogar limpo, correto e transparente, como a gente sempre fez, sem criar falsa ilusão e sem criar falsa expectativa. Vilmar de Toledo também encaminha aqui uma observação no WhatsApp da CBN Cascavel. O Ratinho é simpático ao Bolsonaro, deverá apoiar a reeleição de Bolsonaro. Como ficaria o MDB? Bom, a gente estava falando sobre o possível palanque aí com o PSDB. Agora o senhor tem esperança de que a Simone esteja no palanque do Ratinho ainda, né? Não, eu tenho esperança que o Ratinho esteja no palanque da Simone. Né? A Simone, quando veio aqui nessas convenções, nós fizemos uma visita ao governador Ratinho Júnior e, na conversa com algumas pessoas, muitas pessoas de dentro do palácio me disseram que votariam na Simone. Fomos visitar o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, e muitas pessoas lá de dentro me disseram que votariam na Simone. Portanto, é uma pessoa que os formadores de opinião estão de olho. Talvez alguns não acreditavam que ela poderia, da sua maneira, poderia se viabilizar, conseguiria o apoio de outros partidos. E tudo isso, no momento certo, está acontecendo. Política tem esses detalhes. Às vezes as pessoas querem avançar e morrem no caminho, e outros que ficam muito parados.
As coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Podem ter certeza. A Simone será uma grande candidata e que vai empolgar muitos e muitos formadores de opinião em todo o Brasil. Francisco também fazendo uma pergunta aqui ao deputado. Estamos conversando com a Anibele Neto, deputado estadual, ele que preside o MDB no Paraná. A pergunta aqui do Francisco: como que é a relação do MDB com o PSDB aqui no Paraná, nessa possível aliança? Veja, uma coisa a gente tem que separar a relação particular, pessoal, com a relação institucional. Eu fui líder da oposição ao governo Beto Richa. Nós fizemos enfrentamentos pesados contra tudo aquilo que nós não entendemos seja salutar. Mas a candidatura não é do Beto Richa, a candidatura é uma candidatura nacional, como eu disse no início da entrevista. Todos aqueles que tiverem interesse de se somar serão muito bem-vindos. O próprio César Silvestre Filho é meu amigo particular, estudamos juntos. Quando eu fui presidente do centro acadêmico, ele fazia parte da minha chapa, é mais novo que eu tenho 48 anos. Então, assim, uma coisa, a questão pessoal é uma coisa. E quando a senadora Simone estiver no Paraná, claro que convidaríamos a todos, não só desses partidos, como os demais partidos. Porque eu tenho certeza que com o crescimento natural que ela vai ter muita gente que vai se somar a nós. Essa é uma convicção muito clara, porque um pouquinho de política nós entendemos e estamos vendo claramente ela como a melhor candidata, preparada, experiente, com biografia, com posição. Então, assim, é um produto muito fácil de vender. E muitas mulheres hoje que não definiram ainda qual é o caminho que vão fazer, as pesquisas demonstram isso, né? A maioria do eleitorado que está indeciso é feminino. Eu acredito muito que vai se sentir representada pela Simone. Isso vai fazer com que tenha um novo momento. É isso que as pesquisas disseram, e é por isso que o próprio pessoal do PSDB e do Cidadania estão entendendo, e tem que mostrar isso para as suas respectivas executivas nacionais, que o caminho é junto com a Simone Tebet. O Edgar faz aqui uma observação, ele é de Cascavel, diz que o MDB, uma parte votará no Lula, outra parte na Simone Tebet e outra parte no Bolsonaro. Isso em âmbito nacional, mas não será muito diferente no Paraná. Ele pergunta aí ao deputado se isso de alguma forma não pode fragilizar o MDB aqui no estado do Paraná. A hora que o eleitor vai votar, é ele, Deus e a sua consciência. Política tem que ter perspectiva de poder. O que significa isso? Ela sendo levada à condição de pré-candidata. O PSDB na Executiva Nacional entendendo que é o melhor caminho. O Cidadania da mesma forma. Daqui 15 dias nós teremos uma nova pesquisa. Nós temos dados, por exemplo, que 22% dos eleitores do Lula poderiam mudar de voto. 18% dos eleitores do Bolsonaro poderiam mudar de voto. E tudo isso somado à sua maneira de atuar, os seus posicionamentos, a sua biografia, vai fazer com que ela cresça. E aí ela existe realmente uma expectativa de poder. E eu tenho certeza que o MDB, que é o maior partido do estado do Paraná, o maior partido do Brasil, pela sua capilaridade, pela sua militância, a hora que ele entender que existe efetivamente essa condição, eles pegam essa parada e vão fazer a diferença. Podem aguardar. Daqui 30 dias, mais ou menos, Roberto, nós podemos conversar, se você me der o prazer, para que a gente possa estar atualizando as informações. E aí todas essas perguntas legítimas que os nossos ouvintes fizeram, nós poderemos estar vendo o que está acontecendo e o que pode melhorar e o que pode piorar, tá bom? Muito bem, estaremos sim com esse compromisso até para esclarecer a população do Oeste. E mensagens chegam de toda a região. Uma mensagem aqui do Jean, nós já estamos finalizando, deputado. O Jean é de Céu Azul, ele diz o seguinte: liguei o rádio agora, estou acompanhando, não sei se o deputado já falou, mas eu gostaria de entender essa questão do palanque aqui no Paraná. Um presidenciável, quando vai ao Estado, ele não precisa ter um palanque com um candidato ao governo do Estado? E no caso aqui nós já falamos que o MDB não teria. Ele pergunta, não seria esse palanque, então, o do PSDB com o César Silvestre? Acho muito difícil, certo? Acho muito difícil porque o MDB do Paraná, dentro da sua autonomia, da sua legitimidade, das suas discussões internas que nós já abordamos anteriormente, está caminhando com o governador Ratinho.
e automaticamente nós entendemos que o governador Ratinho pode caminhar com a Simone. Eu já conversei com ele, eu já falei, existe uma relação de amizade entre as famílias, tudo isso é possível. O que nós estamos falando hoje, dia 23 de maio, 23 de junho, 23 de julho, 23 de agosto, ele é muito dinâmico a política, né? Tudo o que aconteceu daqui para trás é muito importante, mas muito mais importante é o que acontece daqui para frente. Nós estamos há 4 meses e 10 dias das eleições, são 130 dias, é muita coisa e tudo isso é muito dinâmico. Então, assim, deixe as coisas acontecer naturalmente, como dizia uma bela música de muitos anos atrás. Para a gente finalizar, deputado, o Silvio aqui de Cascavel, e a gente acaba priorizando aqui os ouvintes também, o Silvio, o João também acompanhando a CBN, a Marlene, o Lennon, o Coraza, muito obrigado, mas não vai dar tempo. O Silvio faz aqui uma pergunta, e ao Senado, o MDB terá candidatura própria ao Senado e também se divide nessa questão presidencial? Não, o MDB, dentro de um princípio da transparência com a sua militância, a nossa executiva, que é formada por ex-deputados, deputados, ex-secretários e lideranças que têm uma bagagem, nós definimos lá atrás que nós teríamos, no mínimo, um candidato a senador. Hoje, nós estamos com 3 pré-candidatos a senador. Quem são os 3 pré-candidatos? O ex-governador Orlando Pessutti, o empresário Rossi, que foi candidato a deputado federal nas eleições passadas aqui da região metropolitana, embora a sua origem seja Paranavaí, e o Lucídio, que é um militante histórico do MDB aqui da região metropolitana. Essas 3 pessoas, elas estão trabalhando, estão conversando com os delegados, que são as pessoas legítimas para escolher o caminho, e na hora certa nós teremos um candidato a senador. E as movimentações que estão acontecendo favorecem o MDB. Por quê? O Bolsonaro esteve aqui semana passada e cravou que o candidato dele é o Paulo Martins. Portanto, automaticamente, ele tirou do jogo o Guto Silva e a Aline. Isso significa que nós teremos menos candidatos. E dentro desse processo, o MDB, com a sua história e com a sua candidatura, com essa candidatura a senador, ele tem muito espaço para crescer. Isso nos tem deixado muito animado. Qual que era a outra pergunta mesmo, Roberto? Ele falava justamente dessa questão aí da divisão, né? Ele fazendo uma referência que, de repente, alguns MDBistas poderiam votar em outros candidatos ao Senado aqui no Paraná. O senhor não acredita nisso? Veja, isso faz parte. O MDB, na sua essência, na sua formação, é democrático. Entende que tudo isso faz parte do jogo político. E se existem algumas pessoas do MDB do Nordeste, principalmente, que querem fazer um acordo com o Lula, por quê? Porque o Lula lidera lá, e eles querem se dar bem lá. É o jogo político, vamos falar francamente aqui. Não é porque eles são apaixonados pelo Lula, é porque o Lula está na frente, e para eles terem um discurso a respeito do Lula, fica mais fácil, certo? Só que hoje a grande maioria do MDB, e eu posso dizer com toda a propriedade, entende que o caminho melhor é a senadora Simone Tebet, até porque é um produto maravilhoso, preparado, honrado, que só vai nos orgulhar. Então, dentro desse cenário, as coisas vão acontecendo de forma dinâmica, entendeu? Claro que vai ter, talvez, alguém do MDB que vote no Bolsonaro, algum outro que vote no Lula. Isso faz parte da democracia, né? Não é por causa disso que você vai ceifar. Agora, a hora que ele vê o 15 crescendo, o 15 empolgando, as pessoas que ele conhece do MDB felizes porque nós temos um candidato viável, eu acredito que muita coisa vai mudar. É isso que nós estamos esperando e conclamando a todos os MDBistas que venham junto conosco, peguem vídeo da senadora Simone Tebet, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para que conheçam essa pessoa fantástica que efetivamente demonstra hoje a esperança da população brasileira. Nós não temos mais tempo. Valmor, muito obrigado. Cláudio, Armando, Sandro, os ouvintes interagindo conosco. Anibele Neto, muito obrigado pela gentileza em atender a CBN Cascavel. Um bom dia para o senhor, uma boa semana. Eu agradeço, Roberto, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Sempre que for possível, estamos à disposição para tirar as dúvidas e vamos em frente. Que Deus continue nos abençoando, principalmente a região do Oeste, que merece todo o nosso carinho. Muito obrigado. Conversamos com a Anibele Neto, deputado estadual e presidente do MDB aqui no Paraná.